Fala Gearhead, tudo bem com vocês? Então pessoal, o vídeo de hoje é meio polêmico, então eu peço para vocês assistirem até o final para não tirarem conclusões erradas do que eu quero dizer. Carro popular no Brasil. Bom, sinceramente, em qualquer país desenvolvido, a gente tem que ver que os carros mais baratos que a gente tem no nosso país seriam carros quase lixo lá para eles, né? Hoje lá nos Estados Unidos, que é a referência em país assim de riqueza, claro, tem países que a população tem um poder aquisitivo até maior, só que seria os Estados Unidos algo mais referência. A gente pega, por exemplo, um Corolla, é considerado um carro de pobre lá, um carro barato. Coisa que aqui muita gente considera um Corolla um carro de rico. Então assim, coisa que eu não acho, mas tem gente que considera realidades diferentes e a gente tem que entender a realidade do nosso país, que é um país mais pobre. Assim como a maioria dos países do mundo tem situações até pior do que o nosso país economicamente. Só que tem uma coisa no capitalismo que é o livre mercado, é você vender aquilo que você quiser e a pessoa só compra se quiser. E aí vem o governo e obriga você a vender uma coisa que nos olhos da população em geral pode ser benéfico, só que na prática encarece. Então assim, esse negócio de o governo é bonzinho, ele tá me dando coisa. Cara, o governo não te dá nada que ele não já tenha tomado anteriormente. Gurizada, são 5 vídeos todos os dias de segunda a segunda de graça aqui no canal, eu só peço o seu like e a sua inscrição. Quando a gente fala de carro 0 km, tem alguns itens que são obrigatórios, como por exemplo, airbag, ABS, controle de tração, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Então assim, eu concordo que é legal isso, é bom. Só que a gente vê, por exemplo, o caso do Up. O Up, no seu último ano, ele era 4 lugares, porque o lugar do meio muito bem podia andar uma pessoa, só que a Volkswagen foi obrigada pelo governo a remover o cinto de segurança de 2 pontos e vender assim, porque eles não valia a pena para eles, economicamente falando, modificar o projeto para caber cinto de 3 pontos e colocar uma cabeceira. A cabeceira até que não era o problema, né? E daí, quem que perdeu? O consumidor. Só que aí você pensa, pô Matheus, beleza, o consumidor saiu perdendo nessa. Só que nas outros carros, o consumidor acabou ganhando esses itens agora. Porém agora são obrigados outros tipos de sistemas de segurança, como controle de estabilidade, DRL, alerta de frenagem, que no caso não é aquele radar, o alerta de frenagem que é obrigatório é quando você freia um carro bruscamente, ficar piscando o pisca-alerta, né? Alerta de cinto de segurança, então se tem alguém sentado no banco, tem que pôr o cinto, senão vai ficar pitando. Seta no retrovisor ou no paralama. E também tem a exigência do PL7, que é uma lei lá que eles fizeram justamente para carros que poluem e tudo mais, que é uma lei mais rigorosa do que a própria Europa. Sim, o Brasil tem leis contra emissão de poluente mais rigorosas do que as leis europeias. É um absurdo isso. Tanto que tem carro topíssimo que não pode vir para o Brasil, porque o tanque de gasolina evapora tantos % a mais do que normalmente evaporaria, coisa que não muda em nada, e o Brasil está implicando com isso. Só que assim, eu concordo que todos os itens que eu citei são de muita importância, né? São itens que realmente fazem toda a diferença e que com certeza vão agregar na segurança. Só que isso encarece. O governo não está obrigando o empresário malvadão, ganancioso, a de dar mais itens dentro do seu carro 0 km do que ele daria anteriormente, cobrando o mesmo valor. Não, meus amigos. Quem paga a conta é o consumidor. Essa história do governo está te dando, olha como o governo é bonzinho, ele está te dando agora carro com controle de estabilidade, carro com seta no retrovisor, olha como o governo é bonzinho. Então, em 2017, vocês se lembram que lançou o Kwid? Vocês se lembram o valor que era o Kwid naquela época? Era R$ 29.990. Um Kwid 0 km. Eu acho que hoje nem usado custa isso. Se a gente pegar o salário mínimo da época, em 32 meses, se você juntar 32 salários mínimos, você comprava um Kwid 0 km. E assim, o Kwid, mesmo lá em 2017, ele já tinha ABS e airbag. Imagina se a Renault criasse uma versão mais simples do Kwid.
uma versão mais barata ainda para quem quiser, ninguém é obrigado a comprar, sem o airbag e o ABS. Imagina, seria mais barato ainda e a pessoa poderia comprar o carro mais fácil ainda. Só que assim, a gente tem que pensar que é opcional. Cada um compra o que quer, ninguém é obrigado a comprar o carro mais básico. E eu sinceramente nunca compraria um carro 0 km sem airbag e ABS. Mas eu concordo que tem que deixar o livre mercado resolver se quer isso ou não. Só que, ao longo do tempo, foi adicionando coisa, várias exigências, e hoje em dia, um Kwid 0 km custa 54 salário mínimo. De 32 salário mínimo foi para 54 salários mínimos. Então, a gente está tendo que trabalhar 70% a mais para ter a mesma coisa, só que agora com umas coisas a mais que o governo te deu. Agora o carro vai ter que ter, depois do ano passado que as montadoras teve que gastar um rio de dinheiro para se adequar ao PL7, coisa que você teve que pagar todas essas doiduras do governo sobre o PL7, agora você será obrigado a pagar por uma seta no retrovisor ou no paralama, ali no paralama lateral, né? Só que assim, pessoal, eu acho sinceramente que nem sei se tem carro à venda 0 km hoje que não tenha esse sistema da seta. Mas tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. Alerta de cinto de segurança. Eu acredito que deve ser apenas para os bancos da frente, né? Agora, a montadora vai te obrigar a pagar por 2 sensores dentro dos bancos para ver se tem alguém sentado ou não. E você vai ser obrigado a botar o cinto de segurança. Sinceramente, eu sempre coloco o cinto de segurança. Eu acho uma coisa segura, né? E só que eu não acho que o governo tem que te obrigar a botar um apito, a fazer você pagar por esse sistema sonoro de aviso para você colocar o cinto de segurança. Ele tá te obrigando a pagar isso. Outra coisa é o controle de estabilidade. Eu sinceramente acho muito bom o controle de estabilidade. Só que eu acho que cada um que sabe de si. Agora, o governo está te obrigando a pagar por mais um módulo de sistema de estabilidade que a montadora vai ter que adaptar no projeto, gastar alguns milhões para adaptar aquilo no carro e te vender mais caro ainda, né? Outra coisa é o sistema de DRL no farol. Agora o carro que não tem um DRL no farol vai ser obrigado a ser refeito todo o projeto do farol, colocar mais fio, mais lâmpada, adaptar na elétrica do carro. Por quê? Porque o governo acha melhor. E sabe quem paga tudo isso, desde a adaptação dos motores para poluir menos, adaptação do tanque de combustível para evaporar menos? Quem paga o aviso sonoro no banco lá do cinto de segurança? Quem que paga a seta no retrovisor? É você. Você que vai pagar tudo. Então, se hoje a montadora quer lá fazer uma versão mais básica, uma versão, né, a gente vê, por exemplo, tem um novo caminhãozinho da Toyota que é baseado no chassi da Hilux. Eles pegaram o chassi da Hilux, fizeram um caminhãozinho bem vagabundinho, justamente para quem quer trabalhar na roça, no interior. E assim, extremamente barato, cara. Tu vai ter a robustez de uma Hilux pagando preço de um Mobi, de um Kwid, até menos do que isso. Só que por que isso não veio pro Brasil? Porque é um carro sem ABS, sem controle de tração, sem controle de estabilidade, não tem airbag, só tem o quê? O cinto de segurança, uma cabinezinha toda de plástico vagabundo, pequenininho, um chassi robusto de uma Hilux para carregar peso e fazer força, e é isso aí. Quem compra, compra sabendo. Não adianta o governo ir lá obrigar a colocar isso, sendo que, na verdade, tem que ver, né, quem que vai pagar, vai querer ou não. Então que fique claro isso, que eu não sou contra cinto de segurança, airbag, qualquer coisa do tipo, eu sou super a favor. Só que eu acho que tem que ter a opção, isso é algo de quem compra. O governo não tem que obrigar, sabe? Eu vejo o governo que ele quer controlar tudo, ele tem que obrigar você a fazer tudo do jeito que quiser, tem que andar na velocidade dele. Aí, às vezes, o governo baixa a velocidade só num trechinho pra botar um radar ali pra te ferrar. Aí tu tem que comprar o carro do jeito que o governo quer. Tem que pagar o imposto que ele decidir. Sabe, eu não concordo com isso. E o Kwid que eu dei o exemplo, ele já tinha pegado a parte de ABS e airbag obrigatório, que isso, na minha opinião, é o principal. ABS e airbag, o resto não é tão importante.
Só que se a gente pegar, por exemplo, o Ninho quadrado, o Ninho Mille, que não tinha airbag, não tinha ABS, não tinha porra nenhuma, custava 21 mil. Quando saiu de linha, ou seja, foi a época mais cara dele, foi 21 mil. Então assim, pessoal, é complicado, tá? Comenta aqui a sua opinião. Eu não sou contra airbag, ABS e itens de segurança, eu gosto disso, acho que tem que ter. Só que tem que ser opção do comprador, não o governo obrigar as pessoas a comprarem isso. E sinceramente, itens como o aviso do cinto de segurança, o pisca-alerta na hora da frenagem, o controle de estabilidade, eu nem acho tão importante assim a ponto de ter que obrigar as pessoas. Eu acho que nada é importante o suficiente para obrigar alguém a fazer alguma coisa. Só que eu entendo que tem algumas coisas como o ABS e o airbag que são ali mais primordiais. Agora o resto, cara, é totalmente desnecessário obrigar as pessoas a pagarem por isso. Se gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal, são 5 vídeos todos os dias de segunda a segunda. Até mais!